A gente encerra aqui porque vem aí uma notícia urgente com Roberto de Sá. Boa noite a todos e um ótimo domingo. Olá, agora 18 horas e 46 minutos. Morreu neste sábado o dublador, ator e humorista Silvio Matos. O anúncio de seu falecimento veio por meio da Dublapédia Brasil, em seu perfil no X. A causa ainda não foi divulgada. Silvio ficou conhecido pelos internautas pela sua participação ativa no canal Parafernália, criado pelo influenciador Felipe Neto. Mais detalhes a gente traz no Fato Diário, às 8, hora de Brasília.